boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 30 de abril de 2026 e o título é Livre-Arbítrio. Por definição, livre-arbítrio é a capacidade humana de realizar escolhas genuínas e tomar decisões de forma independente, por determinação de sua própria vontade, sem coerção, assumindo a responsabilidade por elas. Em tempos de terceirização em todos os setores da nossa vida, muitos tentam se eximir das consequências de suas próprias escolhas, culpando sempre a terceiros pelos resultados negativos. Há uma certa infantilização dos jovens adultos. Parte da psicologia moderna acaba por reforçar esse comportamento, onde os traumas sempre são justificados pelas atitudes alheias. Contudo, sempre há uma escolha. Há uma conhecida frase, frequentemente atribuída a Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Enquanto uns se colocam no papel de vítimas e eternos sofredores, outros escolhem o oposto. Se autorresgatam e não permitem que as atitudes alheias definam os caminhos de sua vida. Arregaçam as mangas e se reconstroem a partir das ruínas. Tornam-se mais fortes e indestrutíveis a cada desafio enfrentado. Culpar aos outros é um caminho mais fácil. Juntar os cacos e seguir exige coragem e maturidade. A autorresponsabilidade é a melhor forma de aprender e evoluir ao longo da jornada. Ela envolve tanto as falhas quanto as vitórias resultantes das decisões tomadas em cada momento e situação. Os erros trazem aprendizado e as conquistas o merecido prêmio. Só há maturidade emocional quando abandonamos a culpa e assumimos a responsabilidade pelas escolhas e suas consequências. Quando, em vez de reclamar e culpar, focamos em buscar soluções e mudanças de atitudes. O livre-arbítrio é uma das ferramentas mais importantes a nós concedidas pelo Criador, que a respeita incondicionalmente, pois sabe que somente utilizando-a podemos aprender as lições e seguir crescendo na jornada evolutiva. Por isso, precisamos estar atentos àqueles que tentam nos controlar e manipular, limitar nossas escolhas, mesmo que venha embalada no famoso, entre aspas, é para o seu bem. Não entregue o seu tesouro mais valioso a ninguém. Ser livre é uma escolha que não há nada que possa pagar seu valor. Assim como os pássaros nasceram para voar, também nós nascemos para ser livres e verdadeiros. Aqueles que nos amam verdadeiramente sempre respeitarão o nosso livre-arbítrio, incentivando a autorresponsabilidade. E uma coisa é certa: onde há controle, jamais haverá amor. Pois querer subjugar a vontade alheia é uma espécie de escravidão. E quem ama, deixa livre. Quem ama, cria laços e desata os nós. Então vamos lá. Essa questão do livre-arbítrio, né, tem tantas polêmicas, né, tantas controvérsias. Eu lembro que por um tempo, assim, às vezes tinha questões que eu não conseguia entender, né? Porque principalmente quando se fala em karma, em se criar karmas, eu fui muito da minha formação, das coisas que eu comecei a aprender, né, na questão da espiritualidade, foi no kardecismo. Então eu frequentava e eu aprendi muita coisa da questão espiritual dentro do kardecismo. E foram grandes aprendizados. Só que chegou um momento porque eu busquei justamente o kardecismo, porque, assim, eu vinha da Igreja Católica e muitos questionamentos ficavam sem resposta. Muitas coisas que eu questionava, eu não conseguia ter ali uma resposta que fosse satisfatória. Aí eu comecei a buscar outros lugares, outras religiões, outras filosofias, para conseguir preencher essas lacunas, né, dos questionamentos que eu tinha a respeito, né, da nossa existência, né,
do famoso, né? Qual a minha finalidade aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? E eu comecei a buscar em outros lugares. E o kardecismo trouxe muitas respostas. Mas com relação a essa questão do livre-arbítrio, tinha uma coisa assim que não que ficava ali, uma questão sem resposta, né? Porque se falava muito assim das questões, né, de kármicas, né, de você criar um karma de acordo com as suas escolhas, com as suas atitudes, né? E por outro lado, aí eu ficava pensando, né, como se falava, se você, por exemplo, em uma outra existência, né, porque o kardecismo é reencarnacionista, então eu acredito em reencarnação, em múltiplas existências. Então, por exemplo, se você em uma vida anterior ali cometeu algum, por exemplo, ato de violência, então você vem para resgatar aquilo e muitas vezes você tem que sofrer, né? Você tem que passar por aquilo, experienciar aquilo que você cometeu, né? É, ter ali, né, um retorno daquilo que você causou. Só que aí eu ficava pensando, mas aí para eu ter, né, essa resgatar, fazer esse resgate desse mal, né, que eu causei em um outro momento, alguém vai ter que ser o algoz. E aí, por minha causa, eu vou estar criando um karma em outra pessoa. Então, isso era um questionamento que me deixava assim, né, que eu ficava, mas como, né? Deve ter uma outra forma, né, de você conseguir resgatar sem envolver, né? Sem criar um problema para outra pessoa, né? Tem que ter uma. Porque senão vira um ciclo na minha cabeça, né? Vira um ciclo. Aí eu lembro que teve um áudio ou um texto do Vital que ele falava dessa questão assim, que a gente vem para viver todas as experiências, né? Para a gente conseguir evoluir, a gente tem que passar por todos os tipos de experiências. Então, a gente tem que experienciar os dois lados, né? Então, o bem e o mal, né? O feminino, o masculino, a gente tem que vivenciar tudo para conseguir ter essas experiências e ir crescendo através delas, né? Desses aprendizados, dessas lições. E que quando você experiencia alguma coisa uma primeira vez, por exemplo, quando você às vezes é o vilão, né, em uma existência, e aquilo é um aprendizado. Ali você aprendeu que aquilo não é uma coisa boa. Então, ali você não está criando um karma. E quando você. Mas aí você aprendeu aquilo. Se você praticar aquilo de novo, aí já passa a ser uma escolha. Né? Então, primeiro você tem um aprendizado, você entendeu que aquilo não é uma coisa boa. Agora, se você, mesmo sabendo disso, você escolhe praticar aquilo, aí não é mais um aprendizado, aí é uma escolha, aí passa, aí você terá que responder pelas consequências, né? Como aquela frase, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, o conhecimento eu entendo como um grande poder. Então, o conhecimento te traz responsabilidade. Enquanto você desconhece, né? Você não entende daquilo, então talvez você não possa ser responsabilizado por algo que você não sabia, que você não conhecia, mas a partir do momento que você tem aquele conhecimento, você é responsável pelas escolhas que você fizer, né, a partir dali. E aí isso me respondeu mais ou menos. Então, agora, né, tem uma justificativa. E aí também, estudando, pesquisando, eu acabei percebendo que também essa coisa de. Porque muita gente fala assim: você vem, faz um projeto de vida, né? Quando você reencarna, que você vai passar por isso, por aquilo, por não sei o quê, às vezes por um problema de saúde, uma tragédia, alguma coisa. Mas, assim, ao longo das coisas que eu fui pesquisando, entendendo, eu descobri que assim, e hoje eu entendo que seja assim, que você tem oportunidades de fazer resgate de forma menos traumática, assim, menos trágica, de acordo com as tuas escolhas ao longo da vida. Então, se você vem
e você até supera as coisas que você programou para fazer, você se torna uma pessoa muito boa, uma pessoa que faz coisas muito caridosas, ou você é uma pessoa que contribui muito para o bem, né, da comunidade, para o bem do planeta, você faz coisas que realmente tragam benefício para todos, isso pode, através, né, do amor, né, do quanto você dedicou o seu amor, suprir essa necessidade de passar por certas situações. Tem até uma história que acho que a Márcia Rodrigues uma vez leu, acho que essa história, e acho que o Vital também falou dessa história também, de um casal que ele, a uma certa altura, iria passar por ter um problema ali de saúde e iria ficar acamado, né? Vegetando mesmo por muitos e muitos anos. E isso era um resgate tanto para ele quanto para a companheira dele, porque para quem está ali lidando com uma pessoa acamada em estado vegetativo é também uma aprovação, né? É uma situação extremamente dolorosa, difícil também, né? Então seria para os dois, né? Esse teste. Só que eles se tornaram pessoas muito boas e eles acabaram adotando muitas crianças e criando aí instituição para cuidar de crianças em estado de vulnerabilidade e tal, não sei o quê. E quando chegou no momento dele passar por isso, ele até passou porque ali ele teria esgotado o propósito dele. E ele até passou pelo problema de saúde, mas ele não ficou acamado, ele teve abreviado esse sofrimento. Então ele foi embora, que de uma certa abreviou para ele e abreviou para a esposa. Então ele não teve que passar por todo aquele sofrimento, né, de anos, né, numa cama, dependente de outras pessoas, e ela também não teve que passar por esse sofrimento de ver, né, uma pessoa que você ama ali, sem totalmente dependente, né, uma pessoa que era cheia de vida, dinâmica e trabalhadora, tal. Então, hoje eu tenho uma perspectiva diferente, né, a respeito disso. E justamente assim, essa questão do livre arbítrio é importante por trazer a questão da autorresponsabilidade, porque muita gente às vezes se apega nessa questão mas é o destino, Deus quis assim, e ela se exime das escolhas que ela faz, sendo que a espiritualidade, uma das coisas que ela mais respeita é justamente o livre-arbítrio, porque é através das nossas escolhas que a gente vai tendo aí os aprendizados. Então, quando você se exime dessa responsabilidade, das consequências, e joga tudo ou nas costas do destino, ou então você culpa outras pessoas pelas coisas que acontecem na sua vida, porque realmente há pessoas que te trazem aí, né, cargas pesadas, né, pessoas que podem te causar um trauma, mas aí você pode, né, através das suas escolhas, mudar essa história, mudar, que é a história que eu já contei várias vezes aqui, né, que para mim é uma coisa que ilustra muito bem isso, né, daquele pai que é alcoólatra e que tem 2 filhos, um segue o caminho do pai e o outro o caminho oposto. Ele não chega perto de bebida, cria uma família estruturada, dá todo o amor para os filhos que ele não teve, né? É um pai responsável, que cria uma família estruturada, uma família com responsabilidade, né? Porque a gente também tem que tomar cuidado dessa coisa de falar assim, eu vou dar tudo para os meus filhos o que eu não tive, que às vezes a gente acaba também exagerando e criando pessoas desestruturadas emocionalmente, que você não impõe limites, você nunca fala não, você não permite as experiências também pelas quais todos nós temos que passar para crescer, né, emocionalmente, adquirir maturidade emocional. E hoje a gente vive muito esses extremos, né? Pais totalmente permissivos, né? Porque às vezes tiveram uma educação mais rígida, e aí, ao invés de equilibrar isso, aí acabam indo para o outro extremo, né? Sendo extremamente permissivos, e a gente está vendo aí uma geração aí perdida, que não sabe
nem o que é, o que quer ser, né? E justamente porque e não consegue se é, situar e conviver com as pessoas ao redor, com a comunidade, com a sociedade, né? Não porque não tiveram limites, não sabem ouvir um não e acham que o mundo deve olhá-los como pessoas especiais e aceitar totalmente a visão de mundo deles e as escolhas deles. Não há um respeito com relação aos demais, né? Então eles acham que o mundo gira em torno deles, né? Tudo está ligado ao próprio umbigo. Não conseguem aceitar pontos de vista diferentes, não conseguem aceitar opiniões diferentes, né? Justamente falam muito, né, de que as diversidades têm que ser aceitas, mas desde que seja só dentro do pacotinho deles, né, da bolha deles. Se pensar diferente, aí já não é diversidade. Então, aí não é, na verdade, não é diversidade nenhuma, né? Porque diversidade deveria englobar tudo. Agora, se você não aceita quem pensa diferente, então é só um pensamento hipócrita aí, né? Só uma narrativa, não é fato, né? Não é a realidade. Então, essa questão do livre-arbítrio está muito ligada à autorresponsabilidade. A gente não pode achar que terceirizar, né, as culpas. Justamente a culpa e a responsabilidade estão em lugares, para mim, assim, opostos, porque quando você fica na culpa, você fica só ali, né, estagnado. Quando você assume a responsabilidade, você faz o movimento, você toma atitudes para solucionar aquilo que está te travando, aquilo que precisa ser resolvido para que você siga em frente. E eu vejo aí que hoje em dia muitos psicólogos, psiquiatras, né? A gente não vou generalizar, porque tem alguns que justamente muitos estão se rebelando contra essas narrativas aí, né? Hoje mesmo estava assistindo um vídeo de um psiquiatra falando disso, que se criou, né, aí caixinhas para colocar, né, as pessoas. Então, quando você tem um diagnóstico, aquilo parece que justifica os certos comportamentos inadequados, e aí a pessoa não tem que fazer nada para se melhorar, para se corrigir, porque ela está justificada ali por um diagnóstico. E está tudo certo. Então as pessoas acabam não tomando atitudes para se tornarem pessoas melhores. Às vezes não é um diagnóstico, às vezes a pessoa é realmente grosseira, às vezes a pessoa é mal educada, mas ela está respaldada ali por um diagnóstico e aquilo justifica o comportamento dela. Então ela não precisa melhorar, porque ela é aquilo por causa do diagnóstico que ela recebeu e acabou. Então, é assim, a gente está vivendo um tempo aí em que realmente as coisas estão ficando um pouco confusas, né? E então, assim, essa questão do livre-arbítrio acaba sendo importante que a gente perceba que algumas coisas dependem muito das nossas escolhas, né? Que não é o destino que quis, né? Porque é fácil você falar assim, isso é o destino que quis, e você não tem responsabilidade nenhuma, né? Bom, quantas pessoas falam, mas é Deus que quis. Deus te permite justamente e respeita as tuas escolhas. As coisas acontecem através das nossas escolhas. E hoje também eu entendo que essa questão do livre-arbítrio, justamente dessa coisa que a gente, que, né, quando você estuda, principalmente no kardecismo, que fala dos planos reencarnatórios, então que você vem com as coisas determinadas, que vai acontecer, e que você, obviamente, pode acabar não dando conta de fazer aquilo que você veio, né? E se você se propôs a fazer, para resgatar as coisas que você tinha que resgatar. Mas hoje eu acho que ainda é muito mais amplo isso. Você pode simplesmente melhorar, né, o seu plano através das tuas escolhas, de se tornar maior do que aquilo que você se propôs a vir fazer. E com isso você acabar mudando justamente esse seu plano,
sem precisar passar por questões mais pesadas, mais trágicas, né? Às vezes um problema de saúde você pode resgatar de uma outra forma. Então, assim, é aquela coisa, assim, não é pelo amor, é pela dor. Então, assim, você mudar o seu plano através do amor. Porque oportunidades a gente sempre tem, né, de fazer as escolhas. E é aí que a gente define como a gente vai criar a nossa jornada aqui, criar o nosso caminho aqui, e de que forma a gente vai aí evoluir, progredir, e o tanto que a gente vai, né, conseguir crescer nesse momento, através das nossas escolhas, né, dos desafios que a gente tem aí para enfrentar. E assumir isso, né? E é um momento que a gente está vendo hoje que essa questão do livre-arbítrio está muito aí confusa, né? Justamente por conta dessa terceirização, né, das responsabilidades, das pessoas sempre acharem que a culpa de tudo que acontece na vida de errado é do outro. Né? Então, se você tem uma situação difícil aí, complicada, sempre é culpa dos outros, sendo que outras pessoas na mesma condição conseguem resultados diferentes. Então, assim, aí não é a questão da situação em si, é a questão da escolha de permanecer ali reclamando ou de fazer algo para sair daquilo, para melhorar, para conseguir conquistar coisas maiores. Né? Então, eu acho que esse é um tema assim que a gente tem muita reflexão aí, né, para fazer. E tem uma historinha, quando eu estava falando dessa questão, né, de achar que tem que ter alguém sempre, né, quando a gente começa a estudar sobre os processos reencarnatórios, e ter que ter alguém que às vezes precise cometer alguma coisa, ser o vilão da sua história para você conseguir resgatar, e isso acabaria, né, criando uma necessidade de resgate daquela outra pessoa. E às vezes, quando eu pensava nisso, eu falava, nossa, mas também não é justo, né? Você ser responsável, de uma certa forma, você está sendo responsável, né, se você faz essa escolha. E aí tem uma historinha que chama O Conto da Pequena Alma e o Sol. Eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é uma história muito bonitinha e vale muito a pena de ler esse texto. Ele chama A Pequena Alma e o Sol, e a fonte, esse texto está no livro desse mesmo nome, do Neil Donald Walsh, mas ou Walt. Eu vou deixar na descrição para quem quiser conhecer, é muito bonitinho. E fala justamente disso, era uma pequena alma muito iluminada, mas que queria experienciar, né, ter a experiência de perdoar, de conseguir entender o que era o perdão. Só que para isso ela precisaria ser magoada por alguém, né? Alguém precisava causar um mal para ela conseguir perdoar. E aí teve uma alma amiga que se propôs, né? Que ela estava tendo uma conversa com Deus. E aí ele falou: mas como que isso é difícil porque não tem ninguém aqui para você perdoar. Todos aqui são anjos, são seres de luz. E aí uma alma amiga muito iluminada chegou e falou assim: eu vou te ajudar nisso. E aí ela falou: mas como que você pode me ajudar? Aí ele falou: eu vou, né, reduzir a minha luminosidade. Inclusive é um texto que fala muito de como a gente aprende no contraponto, né, na dualidade, nos opostos, é que a gente, na escuridão, a gente conhece o quanto a luz é intensa, né? Aí tem o bem e o mal, então fala dos opostos, né, da dualidade, dos aprendizados, e aí essa alma se oferece para ser, né, o algoz dela, né, na vida física, e, e fazer esse papel. E aí ele fala, só que tem uma condição, que quando eu vou ter que diminuir muito a minha luz, né, para conseguir entrar nessa densidade, para fazer esse personagem.
e que você não se esqueça de quem nós somos. Nós somos luz. E que mesmo que algo eu te faça algo de mal, você se lembre que a sua essência é luz e que a minha essência também é luz, que nós somos luz, né? Então, é um texto muito bonito. Então, por isso que eu vou deixar, eu acho que vale a pena ler, porque isso que ele fala da nossa essência, que assim, é o que eu sempre falo, eu acho que a essência do ser humano é bom, é boa, né? A essência do ser humano é boa. Nós somos pessoas boas. E que às vezes a gente acaba aí pelas circunstâncias e pela manipulação e pelo controle, nos perdendo da nossa essência. Por isso que eu falo que o controle, quem tenta controlar, não é da luz, não é do bem. Nenhum controle é da luz e do bem, porque é uma espécie de escravidão. E isso é o que acaba abafando, reduzindo a nossa luz e nos colocando uns contra os outros, e a gente não consegue enxergar a luz dos outros seres humanos ali que estão no nosso lado oposto. Então é um baita exercício, né? E é realmente um exercício de livre-arbítrio, você escolher se você vai realmente entrar nessa guerra ou se você vai buscar trabalhar, enxergar a luz e trabalhar para criar ligações mais equilibradas, mais pacíficas. Eu sei que de vez em quando a gente, diante de tudo que está acontecendo, a gente não consegue enxergar isso no outro, a gente acaba entrando, inclusive, nessas situações aí conflitantes e não conseguindo enxergar que a gente precisa realmente encontrar essa luz que nos une para conseguir diminuir essa escuridão que nos cerca, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.